Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of ClickHouse. Hoje nós vamos falar um pouco sobre OLAP e OLTP. É importante a gente entender ali um pouco desses conceitos, de modo com que a gente consiga olhar para determinados problemas e escolher as ferramentas corretas, as abordagens corretas, de modo com que você consiga resolver os problemas do melhor jeito possível, né? E, bom, a gente vai ter que ver bastante coisa teórica aqui dentro dessa série de vídeos sobre ClickHouse, porque não adianta eu pegar e passar ali uma teoria explicando a ferramenta sem trazer um bocado de conceitos ali que fazem parte do escopo do ClickHouse e outras tecnologias de OLAP ali, né? Diferente do Kubernetes, que tem muito mais prática do que aqui, né? A gente vai ter, sim, bastante coisa teórica, mas não vai ser de modo exaustivo, porém são importantes da gente passar, não tem como. Senão vai ficar incompleto e você não vai entender algumas coisas ali. Beleza, a gente tem OLAP e OLTP. OLAP é mais voltado para quando a gente precisa resolver problemas de forma analítica e OLTP para quando a gente precisa resolver problemas de modo mais transacional, tempo real, no sentido da gente ter ali as últimas ações que ocorreram dentro do sistema. Vamos lá. Cada um ali vai ter suas características, né? A gente sabe que o OLTP ele é muito mais utilizado em sistemas transacionais ali, que a gente conhece mais como um CRUD, sistemas de prateleira, né? Aqueles sisteminhas web ali onde a pessoa se inscreve, faz algumas coisas, ERP e assim por diante. Por quê? Porque esse tipo de sistema, ele demanda que você tenha uma certa estrutura e relacionamento entre as entidades ali, entre as tabelas, né? De modo com que, quando ocorre alguma ação, aquilo ali pode ser reverberado em outras tabelas, trazendo um significado ali. E sempre que você precisar recuperar alguma informação, essa modelagem ali, né, entre a relação de tabelas por meio de chaves primárias estrangeiras ali, né, você consiga recuperar aquela informação, certo? Tanto recuperar quanto você escrever. E geralmente as informações que a gente busca aqui, elas são muito menores, né? E a escrita que a gente faz, ela é muito pequena, pontual, em cima de poucos registros ali. E os desenhos aqui, por exemplo, né, de forma tabular e da forma colunar aqui, foi feito de propósito, porque geralmente esses sistemas OLTP, eles usam bancos de dados tradicionais que são colunares, que são tabulares. Então, toda vez que você vai buscar uma informação, você varre uma quantidade maior de dados daquilo que você realmente vai precisar. Tanto que quando você tem tabelas muito grandes ali, e você tem um relacionamento entre várias tabelas e você tem que fazer aquela série de joins e juntando e verificando e olhando data, tipo, dado ali, você torna o seu sistema lento, tanto para leitura quanto para escrita. Aí você tem que procurar na própria tecnologia o que ela recomenda ali de configuração para você fazer um tuning, para você ter mais velocidade e performance. Então tem a tabelinha aqui do lado justamente para ajudar, né? E deixar claro essa diferença. No OLTP, dados normalizados, ou seja, quanto mais normalizado ali os dados, o relacionamento, entre as minhas tabelas, melhor vai ser a minha performance, que vai estar relacionada à modelagem ali das minhas tabelas. As transações são sempre pequenas, ou seja, a quantidade de dados que eu preciso escrever ou buscar geralmente vai ser pouco, né?
Dados recentes. É interessante porque no banco de dados ali, quando você está usando o OLTP, ele sempre vai ter o registro das últimas ações que ocorreram. Não é comum você ver ali tudo o que aconteceu ao longo do tempo. Aliás, esse tipo de coisa é muito mais comum para quando a gente está no OLAP do que no OLTP, né? Então a gente sempre tem as últimas ações que ocorreram e a gente tem que tomar cuidado com isso na hora que a gente vai pegar os dados do nosso OLTP e trazer para dentro do OLAP, porque dependendo do tempo ali e da análise que você está tentando fazer, você pode perder informações que talvez sejam importantes para remontar algum determinado comportamento. Dados recentes, query simples, a latência é muito baixa por conta, né, poucos dados e eu vou fazer alteração busca bem pontual, então a latência acaba sendo muito baixa ali, certo? Otimizado para escrita, então eu vou conseguir escrever muito mais registros do que eu conseguiria ler. Lembrando que, quando eu vou fazer a busca de dados, ele sempre busca mais dados que o necessário do que o que a minha query geralmente pode estar pedindo. Isso é muito comum, né, que a gente vê pelos sistemas aí. E outra coisa que é interessante, geralmente esses bancos de dados, eles são uma entidade só. Quando você vê, por exemplo, um Postgres em modo cluster ali, né, então você sempre vai ter as cópias de alta disponibilidade, onde que você tem um servidor central, responsável por receber tudo, e outros servidores que servem como cópia daquele servidor central, tá? Bom, agora a gente vai para o OLAP. Dados desnormalizados, então você não tem que se preocupar com a questão de relacionamento entre tabelas, você simplesmente pega e busca o que você quer e taca dentro dele, você não tem que necessariamente modelar para segunda, terceira forma normal ou coisa do tipo, né? Você vai trabalhar com One Big Table ali, que é uma tabelona com os dados que você quer. As transações, elas são maiores do que o que a gente encontra aqui no OLTP, porque geralmente as queries que você faz ali para problemas analíticos, você fala, eu quero, sei lá, tudo que aconteceu durante um mês de vendas. Então ele vai pegar ali na coluna de vendas ali e buscar todas aquelas informações e fazer a conta que você quer, né? Então é mais ou menos desse modo que ele vai fazer. Então acaba tendo maior volume de dados ali na hora de fazer a leitura. E por conta disso, ele é muito mais performático para ler do que em relação à escrita. Por quê? Porque geralmente, queries analíticas, você quer fazer uma agregação, uma conta, uma análise ali em que você precisa de mais informações para responder às suas perguntas. E as queries acabam sendo muito mais complexas nesse sentido, porque imagina, eu quero tudo o que aconteceu entre o dia X e Y no produto tal do cliente ABC e coisas desse tipo, né? E eu quero depois pegar isso e jogar para uma população de clientes, então já não é mais um, é uma turma de clientes ali. E todo o processamento acaba fazendo ali, né, de modo distribuído para dar conta da quantidade de dados. Então, as queries são complexas por conta do tipo de análise que a gente geralmente acaba fazendo. A latência de segundos, hora, significa que quanto mais dados eu tenho que ler para responder ali minhas perguntas, né, então vai demorar mais tempo e eu preciso de mais tempo para fazer o processamento ali, né, da quantidade maior de dados. Então, vai ser, né, uma latência maior, otimizado para leitura, instruções vetoriais. Aqui isso é legal. Instruções normais por exemplo, não necessariamente esses caras aqui eles vão utilizar features do seu processador ali, né? Então, geralmente vai ser instruções simples para o seu processador. Já com sistemas OLAPs, ele tende a utilizar instruções especiais dos processadores justamente para aumentar a velocidade no processamento. E aqui, por exemplo, você vai pegar técnicas como SIND, Gatter, Scatter
e outras técnicas de processamento distribuído a nível de processador e a nível de cluster, porque aqui a gente já pode ter várias entidades, né, do OLAP ali, que eles vão trabalhar em conjunto e dividir o processamento entre eles e depois unir numa coisa só de novo com os resultados que você quer, né? E aqui ele utiliza o armazenamento colunar, ou seja, ao invés de eu ter a tabela ali, né, em forma tabela, né, aí não tem como escapar não. Uma tabela ali, né, eu tenho colunas de dados ali, ou seja, isso aqui tudo é só nome, isso aqui tudo é só dia, né, e em vez de ser que a tipo assim, usuário X, nome de não sei mais o que, né? O que isso permite fazer? Isso permite aplicar uma compressão melhor em cima dos dados e você acaba economizando o espaço de armazenamento, permitindo você ter ali tabelas mais densas em matéria de armazenamento, de modo com que você consiga trabalhar com mais dados sem ter uma penalização muito grande em cima do seu trabalho ali, né? Em cima do que você precisa fazer. Então, assim, isso ajuda bastante, melhora também o tráfego de rede, ajuda na distribuição ali dos dados entre os nós do cluster, porém você tem uma penalização no processador que, né, tem que pegar, descomprimir, dependendo do como que é feito isso, vai causar sim um impacto no processamento, só que, né, hoje em dia, quando a gente fala um impacto assim, bom, você tem que estar fazendo alguma coisa muito errada e o seu dado tem que estar muito ruim para você ter ali um impacto tão negativo assim, tá? Então, você tem que analisar muito bem o que está acontecendo ali. Então, assim, você tem que entender que sistemas comuns, um CRUD, tá? A grosso modo, um CRUD ali, eles geralmente vão ser bancos de dados transacionais normais. Eu quero somente registrar as últimas coisas que aconteceram, ter um banco ali com as informações salvas, né, para eu poder consultar e assim por diante. Sistemas OLAP, eu quero fazer análise dos dados. Eu quero ver o que aconteceu um longo período de tempo, tentar identificar alguma informação. E isso pode demandar ali vários dias do mesmo dado, né, alterando pouca coisa ali ao longo do tempo. Então eu já não trabalho com, como é que eu posso falar? Tempo real ali, né, o que aconteceu naquele exato milissegundo ali registrado no banco. Não, eu consigo trabalhar e falar assim, pô, o que aconteceu um mês para trás ali com as minhas vendas? Beleza. É esse tipo de problema que você vai tentar resolver, né? E detalhe, você vai ver por aí muita coisa acontecendo com o banco OLTP e o pessoal tentando fazer a parte analítica em cima de bancos de dados transacionais ali, SQL comum e assim por diante. Vai funcionar? Vai, mas até uma certa escala. Depois de um tempo, isso vai se tornar um problema muito sério, dependendo de como que está a dependência ali dos seus dados, do sistema, modelagem e assim por diante. Então é muito importante você entender sobre a existência de sistemas OLAPs analíticos ali, de modo com que você não penalize o seu banco com a coisa que ele não foi feito ali para trabalhar. Então, é aquele negócio. Cada macaco no seu galho e vida que segue. E a gente vai ver que, por mais que eu falei algumas coisas em relação ao tempo real, latência e tudo mais,
Tecnologias OLAP como o ClickHouse, ele tem features específicas, configurações internas, modelagem, de modo com que você consiga trabalhar com tempo real, a quantidade monstruosa de dados, a compressão muito boa, a distribuição de processamento, o que torna ele extremamente eficaz. E não é nem brincadeira, é realmente extremamente eficaz. Lógico, não é uma bala de prata, mas aqui eu vou puxar a sardinha para ele. Então entendam o seu problema, a tecnologia, como que você resolve e não bata a cabeça com coisas que você já tem uma tecnologia que vai resolver o seu problema. Beleza, pessoal? Curtam, compartilhem e a gente se encontra ali nas próximas aulas. Valeu!